Coco vive num mundo de magia e criaturas fantásticas, onde as bruxas eram as únicas que podiam usar magia, ou assim elas queriam que todos pensassem. Num mundo repleto de magia, vivia uma jovem chamada Coco com sua mãe, que trabalhava como vendedora de tecidos. Desde o seu nascimento, ela sempre foi fascinada pela magia no mundo, e acreditava que as bruxas eram as pessoas mais legais do mundo. Tudo o que ela queria era poder fazer magia ela mesma, mas ela sabia que estava sonhando com algo impossível, pois sua mãe lhe disse várias vezes que as bruxas nasciam, não eram feitas. Ela era uma garota trabalhadora que levava todos os tecidos para um lago próximo para lavá-los à mão e garantir que estivessem perfeitos para o cliente. Até o lago era abençoado por uma bruxa, pois não importava o que, o lago se limpava com magia para que os humanos pudessem usá-lo para lavar roupas e até tomar banho sem corromper as águas, que também eram uma fonte de vida para os animais que viviam na área. Coco volta para casa depois de lavar todas as roupas e sobe no telhado para secá-las. Fingindo ser uma bruxa que sabia fazer as coisas voarem, ela de repente nota uma carruagem voadora bem acima dela. Ela ficou encantada ao ver a magia no ar, mas para sua surpresa e felicidade, a carruagem começou a descer perto de sua casa. Ela imediatamente fica animada e desce as escadas correndo para encontrar sua mãe e contar a ela sobre isso. Mas quando ela abre a porta, acaba esbarrando num homem de cabelos brancos que tenta se passar pelo Gojo Satoru de segunda linha. Ela pede desculpas imediatamente e ele sorri pra ela, alegando que a culpa foi dele por estar no lugar errado antes que ela pudesse responder qualquer coisa. Ela ouve um grupo de mulheres examinando os tecidos na loja para venda e discutindo como não conseguem acreditar que estão conseguindo tecidos tão incríveis no meio do nada. Seu coração se enche de alegria ao se perguntar se essas são as pessoas que vieram na carruagem voadora. Mas Gojo diz a ela que ele não está com elas, na verdade. A mãe de Coco diz a ela para parar de ficar ali parada e ajudá-la com os clientes. Ela então se vira para Gojo e pergunta o que ele quer. Gojo responde que está procurando um tecido específico na cor fumaça, mas diz que pode voltar mais tarde se elas estiverem ocupadas agora. Coco intervém e diz a ele para não se preocupar, pois ela pode ajudá-lo com o tecido. Gojo fica um pouco surpreso, já que Coco parece bem jovem, mas sua mãe diz a ele para não se preocupar, pois ele está em boas mãos. Coco se vira imediatamente para sua mãe e pergunta se ela pode sair para dar uma olhada na carruagem voadora assim que terminar. E sua mãe imediatamente a lembra que ela não tem permissão para mexer nas propriedades dos clientes, prometendo que ela só vai olhar de longe e nem vai chegar perto. Sua mãe finalmente concorda, e Coco feliz volta para Gojo e pega as medidas dele, antes de ir para os fundos. Ela rapidamente encontra a cor do tecido que o homem precisava e a coloca na bancada antes de pegar suas ferramentas e começar a medir o comprimento do tecido. Em seguida, ela pega um lápis de madeira mergulhado em carvão e marca o ponto final antes de acalmar a respiração e criar uma linha reta com o carvão de uma só vez. Com isso feito, ela pega a tesoura e a usa para cortar o tecido perfeitamente reto de uma só vez, sem perder um único compasso. Ela estava tão absorta em seu trabalho que nem percebeu que Gojo estava ali o tempo todo observando-a enquanto ele pegava o tecido e afirmava que estava surpreso e impressionado com o incrível foco e mãos firmes que ela possuía. Não havia hesitação em seus movimentos, e seu acabamento era preciso e perfeito. Ele afirma que não tinha ideia de que uma vila como essa poderia estar cultivando uma artesã tão incrivelmente habilidosa e chama seu trabalho de magia. Ela se pergunta se Gojo está tentando levá-la para a ilha Epstein, e diz a ele que seu trabalho não é magia, e é apenas trabalho repetitivo. Enquanto a magia é algo puro e brilhante, incrivelmente belo, algo tão precioso que ela acha que não há palavras para definir isso, Gojo sente a paixão crua que essa garota tem pela magia, e pergunta por que ela ama tanto a magia. E Coco responde que quando ela era apenas uma garotinha, sua mãe a levou a um festival na cidade vizinha. Tudo era lindo lá, e enquanto seguia uma borboleta, ela acabou encontrando uma bruxa mascarada em um beco. A bruxa perguntou se ela estava interessada em magia, mas na época ela não sabia o que era. Então a bruxa lhe mostrou todas as coisas que poderiam ser alcançadas com magia. Ela ficou maravilhada com a beleza da demonstração e imediatamente concordou em comprar o livro de magia e a varinha da bruxa. Assim que voltou para sua mãe, ela lhe mostrou o livro, e sua mãe se perguntou por que ela gastaria seu dinheiro em itens tão inúteis. Coco, no entanto, ficou feliz com sua compra e ainda maravilhada com a magia que viu da bruxa. Ela então disse à mãe que quando crescesse se tornaria uma bruxa e usaria sua magia para tornar o mundo um lugar mais vibrante. Sua mãe, no entanto, responde que o que ela está sonhando não é possível, pois você não pode simplesmente decidir ser uma bruxa e usar magia. É um poder com o qual você nasce, e infelizmente não é algo que pessoas comuns como elas possam possuir. Desde aquele dia, era seu sonho poder usar magia, e não importa o quanto ela saiba que o que ela quer é impossível, ela simplesmente não consegue largar esse sonho. Gojo parecia interessado e estava prestes a falar quando de repente eles ouviram algumas vozes vindas de fora, e Coco imediatamente corre para ver o que era a comoção. Acontece que a carruagem virou e caiu, enquanto o cocheiro ainda tentava controlar seus cavalos. Coco encontra dois de seus amigos no local, e eles revelam que estavam tentando dar uma olhada mais de perto.
Mas um deles acabou batendo a cabeça na carruagem, o que assustou os cavalos, e a carruagem virou. As mulheres a quem a carruagem pertencia estavam furiosas, alegando que era a carruagem de seu pai. A mãe de Coco imediatamente se desculpou com elas em nome dos meninos, mas as mulheres afirmaram que seu pedido de desculpas não podia realmente consertar sua carruagem, e sem carruagem elas não podiam voltar para casa. Felizmente, Gojo estava lá e disse às mulheres para se acalmarem para que ele pudesse dar uma olhada na carruagem. As mulheres lhe dizem que esta não é uma carruagem simples que um mecânico poderia consertar. É uma carruagem mágica que seu pai comprou para ela em seu aniversário. Nesse momento, Gojo tira um chapéu pontudo de sua capa e imediatamente as vozes das mulheres se transformam em ronronados suaves. Ao perceberem que Gojo não é uma pessoa comum, mas uma bruxa, as mulheres imploram a ele para dar uma olhada na carruagem. E Gojo imediatamente percebe que o problema é que um feitiço simples se desfez e poderia ser consertado facilmente. O problema é que ele precisaria de um lugar privado para praticar o feitiço, e sem pensar duas vezes, Coco diz a ele para usar a oficina, esperando que talvez ela pudesse acompanhá-lo e finalmente ver como é lançar um feitiço. Infelizmente para ela, seus planos se desfazem quando Gojo diz a ela para ficar de guarda do lado de fora da oficina, pois ninguém tem permissão para entrar. Ela se pergunta como a magia está sempre ao redor deles, mas ninguém nunca viu uma bruxa realizar magia, pois as bruxas a mantêm como um segredo adequado que não poderia ser conhecido por meros humanos. Enquanto ela estava remoendo do lado de fora da cabana, ela ouve o som dos meninos novamente, que sobem no telhado na esperança de espiar lá dentro, mas em vez de detê-los, Coco acaba se juntando a eles, apenas para descobrir que a bruxa já havia barricado todas as janelas, então não havia como ninguém pudesse ver lá dentro. Os meninos ficam entediados e descem, mas Coco tinha outras ideias. Ela consegue entrar no andar de cima e pega seu livro de magia que comprou quando era jovem, e percebe que na verdade consegue ver lá dentro. No início, ela tenta seguir as instruções, mas sua curiosidade a domina, e ela espia apenas para ficar chocada ao ver que Gojo não estava cantando nenhum feitiço. Na verdade, ele estava usando sua caneta para desenhar algo na roda da carruagem. Foi então que ela percebe que as bruxas não lançam feitiços, elas os desenham para a existência. Assim que Gojo terminou, ele começa a sair para chamar Coco, forçando Coco a correr. Quando Gojo abre a porta da frente para chamar Coco, ele a encontra suja e ofegante. Felizmente, a carruagem funcionou corretamente e as mulheres foram embora. Quando a noite caiu, eles terminaram com todos os clientes e sua mãe se virou para ela, afirmando que estava um pouco assustada que ela quisesse ir embora com aquela bruxa, e desde que perdeu o pai para a doença. Coco é a única coisa que ela tem neste mundo que ela não suporta perder. Coco responde que nunca a deixaria e a abraça apertado antes de voltar para casa para um jantar quente. Logo depois, eles trocam de roupa para dormir e se despedem enquanto ela sobe para seu quarto. Uma vez lá dentro, ela rapidamente pega o livro de magia e a varinha que tinha e percebe que a varinha é na verdade apenas uma caneta, e o livro ilustrado é na verdade um guia para fazer símbolos mágicos. Ela rapidamente se senta à mesa e começa a desenhar o desenho na página em uma folha de pergaminho áspero. Depois de um tempo, ela consegue fazer o desenho grosseiramente, mas não percebe que o círculo ainda não estava completo. Assim que ela pensou que era um tiro no escuro de qualquer maneira, um pouco de tinta cai de sua caneta e completa o círculo. Imediatamente, faíscas começam a sair do papel, deixando-a completamente maravilhada, e ela começa a pular de alegria, percebendo que acabou de realizar magia na vida real. Mas esse foi apenas o começo, pois ela imediatamente começa a tentar todos os diferentes tipos de símbolos mágicos do livro e até consegue iniciar um fogo em seu papel. Após várias tentativas, ela começa a pegar o jeito e percebe que quanto maior o desenho, mais poderoso é o feitiço, e desenhos mais limpos produzem feitiços que duram muito mais tempo. Mas ser capaz de desenhar grande e limpo é muito difícil. Ela tem um plano para traçar os desenhos, pois isso é muito mais fácil de fazer em comparação com copiá-los. Então ela vira uma nova página e começa a traçar o novo padrão. De repente, sem que ela soubesse, a escuridão começa a se espalhar atrás dela, e assim que ela completa seu feitiço, alguém a agarra por trás e salta pela janela. Acontece que é Gojo, que parece aterrorizado e pergunta qual feitiço ela acabou de usar. Coco está assustada e responde que não tem ideia, enquanto Gojo continua voando no ar. De repente, ele ouve a mãe de Coco acordada pelo barulho e percebe que a casa inteira está se transformando em um cristal de gelo. Gojo percebe horrorizado que Coco acabou de acessar magia proibida, mas ele não teve tempo suficiente para avisar sua mãe, que se transforma em um cristal junto com a casa. Coco perde todo o controle e começa a chutar o bruxo para que ele a solte para que ela possa ajudar sua mãe. Enquanto Gojo luta para pegá-la, já que ele não pode soltá-la no ar, Coco, no entanto, consegue se livrar chutando e teria morrido por isso, se não fosse por Gojo salvá-la no último segundo de se tornar uma panqueca. Coco, no entanto, está além do terror e não se importa com nada, pois corre direto para sua mãe. Ela também teria se transformado em um cristal, mas Gojo a pegou no último momento e decolou no ar mais uma vez. Coco chora implacavelmente, pedindo desculpas por usar magia, pois ela não sabia o que aconteceria. E Gojo acredita nela. Ele afirma que tudo foi mantido em segredo das massas para evitar tragédias como essa.
Tudo o que uma pessoa precisa para fazer magia é uma tinta especial e um conjunto de selos de conjuração. É tudo o que é necessário para realizar magia. Mas a grande regra entre as bruxas é nunca revelar essa informação a ninguém. Como agora Coco sabe a verdade, ele não tem outra opção a não ser remover suas memórias. Mas Coco implora para que ele não o faça, pois se ela esquecer de tudo, como ela salvará sua mãe? Ela afirma que sabe todos os desenhos de cor e tudo o que ela quer é salvar sua mãe. Gojo de repente percebe que a pessoa que lhe vendeu esse livro pode ser uma das gangues malignas de bruxas que trabalham contra as bruxas, e percebe que as memórias desta garota podem ligar um dos membros à gangue. Coco pergunta se eles poderiam salvar sua mãe se descobrissem quem lhe vendeu o livro, e Gojo responde que há uma pequena chance de salvá-la dessa forma, e Coco implora para que ele não apague suas memórias, pois ela faria qualquer coisa para salvar sua mãe. Gojo pergunta se ela sempre manterá essa magia em segredo, e Coco concorda. Ele então pergunta se ela vai se esforçar ao máximo para aprender, e Coco fica surpresa. Gojo revela que se ela tiver o conhecimento, é melhor que ela aprenda a controlar a magia. Então, a partir desse dia em diante, ela também é uma bruxa. A excitação e o medo foram demais para a pequena Coco, e ela logo adormece pacificamente. Quando ela acorda, ela se sente fria com os raios matinais do sol batendo em seu rosto. Ela olha ao redor e percebe que o que aconteceu não foi um sonho, pois Gojo está sentado ao lado dela, e eles estão literalmente voando em uma carruagem voadora. Gojo percebe que ela está acordada e diz para ela não se preocupar, pois eles estão muito perto do local. Ele percebe que a pobre garota deve estar com muito frio, pois ela ainda está com suas roupas de dormir. Então ele oferece a ela uma capa para se cobrir para se aquecer mais. Logo uma clareira aparece à vista, e ele revela que o que eles veem à sua frente é sua oficina pessoal, onde ele pesquisa sobre magia. E a partir de agora, este é o lugar onde a Coco vai ficar e aprender mais sobre magia e controlá-la. Logo eles descem para a terra e o Gojo continua andando em direção às casas e diz a Coco que ela não precisa se preocupar com a casa dela. Antes de sair, ele espalha algumas sementes especiais na área, que logo criarão uma barreira protetora ao redor da casa para impedir que estranhos se aproximem demais, pois a partir de agora, eles não têm a menor ideia de quão poderoso é o feitiço que ela lançou na casa. De repente, Coco para e começa a chorar. Gojo fica um pouco confuso e se aproxima dela, perguntando se ela está machucada, mas Coco responde que prometeu à mãe que nunca a deixaria ontem. E nem um dia se passou e ela já a deixou para trás. Gojo a conforta e diz para ela não se preocupar, prometendo que logo descobrirão o que aconteceu com a mãe dela e a tirarão do feitiço em segurança. Mas por enquanto, ela precisa enxugar as lágrimas, pois essa será sua casa por enquanto, até que aprenda a lidar com magia corretamente. Ele imediatamente usa magia para criar uma bola de água e a coloca em um dispositivo antes de entregá-la a Coco. Ela ainda está confusa, mas Gojo não percebe e diz para ela lavar os olhos enquanto ele pega uma troca de roupa para ela. Enquanto ela ainda estava parada, se perguntando como diabos ela deveria usar essa água, uma voz vem de trás e ela se vira para encontrar outra garota mais ou menos da sua idade com cabelo rosa sorrindo para ela. Ela afirma que no que diz respeito a feitiços, o usado naquela água é bem simples. Ela desce e pega o dispositivo da mão dela, afirmando que essa magia concentra toda a umidade do ar e a converte em uma bola de água. E se eles quiserem usá-la, tudo o que precisam fazer é incliná-la um pouco, e a água sairá jorrando. Coco fica maravilhada com isso e agradece a garota por ensiná-la a usar o dispositivo. Antes que ela pudesse esperar uma resposta, outra garota aparece com cabelo azul, que cumprimenta Coco muito casualmente antes de continuar seu caminho. Coco percebe que a garota de cabelo azul está segurando um monte de canetas e tinta, e percebe que essas garotas podem ser bruxas também. Ela pergunta a elas sobre isso, e a garota de cabelo rosa responde que elas são aprendizes no momento, e pergunta se ela mesma não é uma aprendiz. Coco responde com um sorriso que pode ser um pouco cedo chamá-la de aluna de Gojo, já que ela não sabe absolutamente nada sobre magia, e foi apenas há algumas horas que ela desenhou seu primeiro feitiço. No momento em que ela revela isso, a atmosfera na sala muda, pois as garotas a olham com medo nos olhos. A garota rosa pergunta se ela é quem eles têm ouvido falar desde a manhã, mas Coco não tem ideia do que elas estão falando. A garota de cabelo rosa diz a ela que houve um boato de que uma forasteira, que era plebeia, usou magia proibida, mas suas memórias não foram apagadas, e ela foi aceita como aluna. Mas elas não tinham ideia de que foi o próprio professor delas que fez isso. Antes que pudessem conversar mais, Gojo chega e apresenta a garota de cabelo rosa como tia, e a garota de cabelo azul como Rich. Com isso, ele entrega a ela uma vestimenta, afirmando que todos os seus alunos usam essas roupas. Então Coco a aceita graciosamente. Uma vez devidamente vestida, ela volta e se senta enquanto Gojo afirma que agora vai contar a ela sobre a história da magia. Ele começa que muito tempo atrás, todos na humanidade tinham o poder de usar magia, pois tudo o que você precisava era de uma tinta especial e um pergaminho para desenhar. Cada pessoa na Terra sabia como usar magia, e isso tornava o impossível possível. Mas é da natureza dos humanos destruir coisas, e quando o poder absoluto é dado aos humanos, eles encontram uma maneira de usá-lo mal.
Muitos feitiços horríveis e perigosos foram criados durante esse tempo, levando a destruição e mortes severas. Muitas guerras foram travadas, mas não houve vencedores, apenas perdedores. Naquela época, um grupo de magos altamente especializados e fortes decidiu se afastar dos caminhos da guerra e conseguiu criar um feitiço que poderia remover as memórias de qualquer um. Com isso, eles removeram as memórias de toda a raça humana de que a magia poderia ser usada por qualquer um, e apenas os discípulos daqueles primeiros magos tiveram permissão para usar magia. O resto do mundo, a partir de então, acreditava que a magia só poderia ser usada por um seleto grupo de indivíduos especiais que nasceram bruxas. Se a verdade viesse à tona novamente, o mundo cairia novamente em caos e destruição, assim como aconteceu nos tempos antigos. Essa é a razão pela qual esse segredo é tão bem guardado e por que a história dela usando magia proibida viajou tão longe e tão rápido. Coco olha para baixo com culpa nos olhos e então pergunta a Gojo: o que exatamente é um feitiço proibido? Com um olhar de tristeza, Gojo responde que a magia proibida contém os feitiços dos dias de guerra e destruição que foram proibidos de serem usados no dia em que o pacto foi feito entre os magos. Em palavras simples, a magia que é usada para machucar pessoas. Coco imediatamente se aproxima dele e implora para que ele a deixe aprender tudo o que puder sobre a magia proibida, porque ela nunca mais quer usar uma e quer encontrar uma cura para sua mãe. Gojo a leva para um porão e explica no caminho que, embora a magia proibida seja abundante na natureza, existem alguns tipos que podem ser entendidos facilmente. O primeiro é a magia que é usada diretamente em uma pessoa. Isso inclui transformação, alterações de idade, manipulação de pensamentos, ou cura ou dano direto a uma pessoa. Essa magia tem apenas uma exceção, que é remover as memórias das pessoas, o que pode ser usado em momentos em que, de alguma forma, um plebeu descobre o segredo deles. Essa é a razão pela qual a maior parte da magia é lançada em itens como carruagens, lâmpadas ou até mesmo janelas. Ele então mostra a ela uma janela tricolor que, quando ele a gira, cria uma porta para qualquer lugar, basicamente. E a paisagem lá fora, que era apenas montanhas e pastagens, se converte em um lago nebuloso. Gojo então aponta para uma enorme torre, conhecida como Torre dos Tomos, afirmando que no momento em que um livro mágico é escrito, uma cópia é imediatamente criada dentro dela para que nenhum conhecimento possa ser perdido. Coco imediatamente diz a Gojo para levá-la à torre, pois ela encontrará a cópia do seu livro de figuras sem parar. Mas Gojo diz para ela não ser tão ansiosa, e logo, um estrondo é ouvido quando uma cobra gigante emerge do lago e espirra água pela janela, derrubando-os. Gojo vira a janela de volta para retornar ao lugar normal deles e explica que, para chegar à torre, eles teriam que passar primeiro pelo teste do bibliotecário. Ele explica que a Torre dos Tomos é guardada por 4 bibliotecários, e para chegar à torre, ela terá que passar por todos os testes deles, o que significa que ela terá que se tornar uma excelente bruxa antes que possa pensar em fazer qualquer outra coisa. Ele percebe que pode ter sido muito duro no primeiro dia, então ele muda a paisagem novamente para um prado de flores brancas, afirmando que a magia que não é proibida é aquela que traz alegria a todos, então eles devem começar por aí e depois avançar lentamente. Com isso, ele a leva para o quarto dela e afirma que ela dividirá um quarto com sua colega de quarto cujo nome é Agathe, que é um nome muito arriscado na minha opinião. Ele afirma que elas dividirão uma oficina, e seus quartos ainda são separados. Com isso, ele dá a ela tempo para se instalar enquanto ele retorna para cuidar de outros negócios. Coco olha ao redor da oficina ansiosamente, pensando em como ela sempre sonhou com onde as bruxas trabalham e agora ela está vendo isso pessoalmente. Mas antes que ela pudesse tocar em qualquer coisa, uma voz chama de cima e ela olha para cima para encontrar uma garota de cabelo curto pairando acima. Coco sai do caminho e a garota pousa, afirmando que ela é Agathe e será sua colega de quarto a partir de agora. Coco a cumprimenta calorosamente, mas Agathe parece muito fria. Ela pergunta friamente se ela é a famosa forasteira de quem todos têm ouvido falar. E Coco olha para os pés triste. Agathe então afirma friamente que ela deve se sentir mal pelo fato de que, por causa de seus erros, sua mãe nunca mais será de carne e osso. Coco imediatamente tenta se defender e afirma que está ali para consertar isso, e que trabalhará duro como aprendiz para se tornar uma boa bruxa. Agathe, no entanto, parece determinada a começar uma briga, pois parece estar com ciúmes do fato de que todos têm que trabalhar tanto, estudar tanto, fazer exames até que suas mãos fiquem manchadas de tinta, mas mesmo assim apenas alguns conseguem a chance de ser um aprendiz. Mas uma plebeia que nunca fez nada acabou de se tornar uma aprendiz depois de usar magia proibida. Antes que as coisas pudessem esquentar, Tia e Rich entram na sala para chamar as outras para jantar. Naquela noite, elas fazem uma refeição simples de pão e sopa de legumes, e no dia seguinte, sua jornada começa. Gojo vem ao quarto dela para ensiná-la e entrega um monte de ferramentas que a ajudarão a começar sua jornada como aprendiz. Ele primeiro a ensina sobre todos os diferentes elementos da magia, que são os mesmos de qualquer outro mundo mágico. Água, vento, fogo e luz. Eles são desenhados como um símbolo específico dentro de um selo, e depois um círculo é desenhado ao redor deles. No momento em que o círculo é desenhado, o feitiço é ativado. Com todas as novas informações causando uma sobrecarga no cérebro de Coco, Gojo diz a ela para ir com calma e tentar usar tudo o que aprendeu.
Coco se acomoda ansiosamente em sua mesa e começa a rabiscar alguns símbolos no papel. Mas logo amassa tudo, mas não antes de Gojo arrancá-lo. Enquanto ela diz a ele para não olhar, pois parece feio, Gojo verifica e afirma que é normal que os primeiros símbolos pareçam disformes, pois ela acabou de começar a aprender e diz para ela não se preocupar com isso. Ele observa que o círculo do selo ainda não está conectado. Essa é a razão pela qual seu feitiço nunca ativou. Uma vez que ela completa o círculo, a direção de sua magia se mostra errada, e um fluxo de água atinge Agathe diretamente, que também estava estudando. Todo o seu pergaminho é arruinado, o que assusta Coco, que imediatamente começa a se desculpar. Agut calmamente se aproxima dela e aponta que, como uma de suas linhas é mais longa que a outra, é por isso que a água jorrou em uma certa direção. Gojo fica feliz com sua atenção aos detalhes, e revela que vai para o grande salão dos magos por alguns dias. Até lá ele diz a Agathe para ajudar Coco a aprender sobre magia o máximo que puder. No momento em que Gojo foi embora, Agathe se vira para Coco e diz que as lições fáceis acabaram, e agora ela fará seu verdadeiro teste e a ensinará. Coco ficou um pouco chocada, mas decidiu não dizer nada. E na manhã seguinte, Agathe leva Coco perto da janela mágica e diz a ela para se preparar para fazer seu primeiro teste. Coco está extremamente nervosa, pois nunca fez nada assim antes e quer esperar Gojo voltar antes de fazerem algo assim. Mas Agathe diz a ela que passou nesse teste quando tinha apenas 10 anos. Então é um rito de passagem que todos precisam passar se quiserem se tornar aprendizes. Ela explica que o primeiro teste será o consentimento da coroa, no qual ela só poderá carregar 3 dispositivos com seus componentes mágicos. Ela terá que viajar pela área e alcançar o pico das faixas de dados com seu próprio poder, onde terá que encontrar e colher a erva diadema que é encontrada lá. Agathe entrega a ela uma esfera guia, que a apontará na direção certa e também lhe dá o dispositivo de magia de água para carregar água com ela. Agathe afirma que, embora ela possa usar 3 itens, ela só pode usar 2 agora por causa de seu baixo nível, então é com isso que ela deve tentar. Coco acena e coloca tudo em sua mochila, enquanto Agathe vira a janela mágica para o local onde Coco terá que começar a sua jornada. Mas antes de sair, Coco pergunta se ela pode ter aqueles sapatos mágicos como sua terceira engenhoca. Ela afirma que viu Gojo usá-los quando ele salvou sua vida, e ela viu Agathe usá-los também na noite passada, e se pergunta se pode pegá-los emprestados para o teste. Agathe suspira e tira seus sapatos antes de colocá-los na mão de Coco, e depois a empurra pela janela para que ela possa começar o teste rapidamente. Uma vez que Coco estava na selva, Agathe chama por ela e diz a ela que ela deve dar o seu melhor, pois todos só podem fazer este teste uma vez, e se falharem, nunca mais poderão se tornar aprendizes. Com isso, Agathe desaparece, deixando Coco completamente sozinha no meio do nada. Coco se levanta, mas de repente sente medo de tudo nessa nova área. Ela fala consigo mesma e consegue se acalmar, após o que ela tira a esfera guia e percebe que não tem ideia de como essa esfera funciona. De repente, as coisas dentro da esfera começam a levitar quando apontam em uma certa direção, enquanto ficam paradas se apontadas em uma direção diferente. Vendo isso, Coco decide seguir um dos caminhos onde a esfera está mostrando algum movimento, pensando que um pouco de escalada de montanha não é nada demais, mas acaba caindo de cara logo no início. Ela se levanta e começa a se mover com sua força de vontade, pensando que se Agathe conseguiu passar no exame quando tinha apenas 10 anos, ela deveria ser capaz de lidar com o exame também. O caminho não é fácil, com teias de aranha por toda parte e cipós de árvores esticados sob seus pés, prontos para fazê-la tropeçar. Depois de um tempo, ela finalmente consegue sair da selva e entra em uma clareira de pastagem com alguns lagos no meio. A coisa que a deixa sem fôlego, no entanto, é a visão de massas de terra voadoras acima dela. A esfera aponta para cima, e ela percebe que essa é provavelmente a área de dados, e ela estava completamente enganada, pensando que seria uma cordilheira que ela teria que escalar para chegar ao cume. Ela se senta em uma das rochas, desanimada, pois nunca pensou que teria que escalar massas de terra flutuantes, e se pergunta se é aqui que sua jornada termina. De repente, ela nota um pássaro de aparência estranha voando no céu e se lembra dos sapatos que pegou emprestado de Agathe, e imediatamente seu ânimo melhora, pois ela rapidamente salta de volta para seus pés e ordena que os sapatos voem. Nada acontece, exceto uma forte rajada de vento que a faz perder o equilíbrio. Ela rapidamente volta para o tronco e verifica a sola dos sapatos, apenas para perceber que há alguns círculos mágicos nos sapatos, mas eles estão divididos igualmente entre os dois. Isso lhe dá uma ideia, e ela se levanta novamente, e alinha perfeitamente os 2 pés, aproximando-os para completar o círculo. No momento em que seus pés se tocam, uma energia mágica verde aparece abaixo dela e a levanta lentamente no ar. Ela está muito animada por poder voar, mas em seu entusiasmo, acaba perdendo o equilíbrio e cai de volta no chão. Ela não aceita a derrota, pois se puder voar, conseguirá chegar ao cume em pouco tempo. Ela se levanta novamente e aproxima os pés para poder voar de novo, mas acaba se lançando como uma garrafa de refrigerante com balas dentro e cai no chão mais uma vez. Ela se lembra das palavras de Gojo sobre como ela precisa andar antes de aprender a correr. Então ela começa a trabalhar em seus fundamentos e consegue flutuar um pouco acima do chão e avançar.
Quando a noite caiu, Coco estava confiante o suficiente em seu equilíbrio que começou a subir um pouco mais. Finalmente, ela decidiu tentar alcançar a primeira massa de terra flutuante e se impulsiona com força, chegando ao topo dela quase perfeitamente. Mas quando ela tentou pousar, acabou estragando tudo e escorregou da terra diretamente para baixo. Ela começa a entrar em pânico, pois abaixo dela há um chão duro e quebraria todos os ossos de seu corpo. Então ela ativa seu voo novamente e corre para outra massa flutuante, onde se agarra numa das videiras. Mas essa também se quebra, forçando-a a lutar para encontrar outra videira na qual possa se segurar. Felizmente, ela se salva de cair no lago e se segura com todas as suas forças. Enquanto o sol se põe no horizonte, ela respira fundo para se acalmar. Coco se arrasta para fora do lago e começa a espremer a água de suas roupas, até mesmo tirando os sapatos, apenas para ver que eles estão completamente cobertos de lama e sujos. Ela decide fazer uma limpeza e tira um pedaço de pano e começa a limpar o sapato sem pensar no selo mágico. O pior acontece e o selo mágico acaba sendo apagado, o que a coloca em pânico total e ela se pergunta se conseguiria desenhá-lo de volta. Mas essa ideia durou pouco, pois quando ela pega sua bolsa, descobre que derramou toda a tinta mágica durante sua queda. Enquanto o sol começa a desaparecer, ela se pergunta se é isso, e é aí que sua jornada mágica termina. De volta à oficina mágica, a tia desce para chamar Agathe para o jantar e pergunta onde está Coco, pois o jantar está prestes a ser servido. Agathe responde friamente que Coco não está aqui, pois foi fazer o teste na área de dados. Tia fica horrorizada e pergunta a Agathe por que ela não a impediu, já que ela só veio à oficina há alguns dias, e pode ser perigoso para ela ficar sozinha. Agathe responde friamente que odeia pessoas que não são boas o suficiente, especialmente forasteiros, mas diz à tia para não se preocupar, pois Coco admitirá a derrota e voltará logo, já que as áreas de dados estão no pico mais alto nesta época do ano, e não há como ela conseguir chegar ao topo, mesmo com os sapatos mágicos. Ela afirma que Coco não tem ideia das regras ou de quão perigoso este mundo pode ser, e Agathe não quer que pessoas assim se tornem magas. De volta perto das áreas de dados, Coco decide uma estratégia diferente e pega um barco para o meio do lago e tenta pegar uma das videiras enquanto a massa de terra desce, mas ela não consegue alcançá-la, não importa o quanto tente. Ela olha para seus sapatos novamente, que nem sequer são bons o suficiente para flutuar agora, pois embora tenha redesenhado os símbolos neles, com a pouca tinta que tinha, mas por causa da água, a tinta diluiu e não está funcionando no sapato molhado como deveria. Nesse momento, um pensamento cruza sua mente, e ela se pergunta se deveria tentar fazer o selo mágico em seus pés em vez dos sapatos, mas ela coloca os sapatos de volta e afasta esse pensamento. Lembrando que usar magia diretamente no corpo é estritamente proibido. Ela se recosta em seu barco e percebe que não tem ideia de que magia poderia usar neste ponto, e se pergunta se o que Agathe disse estava correto e que ela não pertence a este lugar. Ela pensa em como qualquer um pode desenhar um feitiço, mas ser capaz de usá-lo corretamente não é o mesmo que desenhá-lo. Ela se lembra de Gojo, olhando para seus cortes e chamando-os de verdadeira magia. Isso a enche de um senso de realização, e ela se levanta percebendo que tem sua própria forma de magia. Ela corre para a floresta para encontrar algumas rochas afiadas e pega um pouco da tinta seca em uma rocha enrolada em um tecido e depois a dilui um pouco com água de seu dispositivo. Com isso, ela tira sua capa e a espalha como se estivesse trabalhando em um pedaço de tecido em sua oficina e desenha uma linha reta incrivelmente afiada que veio dos anos de experiência que teve com sua mãe. Ela decide que usará as ferramentas com as quais está acostumada e com as quais trabalhou a vida toda, em vez de tentar aprender algo totalmente novo. Quando o amanhecer chega, ela terminou seu selo mágico, e até a cobra peluda acorda e decide acompanhá-la. Ela se lembra de Agathe dizendo que se os símbolos mágicos não estiverem equilibrados, a magia se desviará em uma direção. Então ela intencionalmente cria uma linha longa, esperando poder controlar a direção da magia com isso. Quando tudo estava pronto, ela usa sua própria caneta para completar o círculo e imediatamente ventos começam a se reunir ao redor de sua vela. E antes que ela tivesse tempo de duvidar de si mesma, ela é impulsionada para frente com uma velocidade inacreditável. Ela tenta se guiar na água, mas é inútil e a magia é tão forte que quebra o barco ao meio, enquanto ela se segura na vela e começa a voar no ar. Ela luta um pouco com a vela, mas depois de um tempo de alguma forma consegue dar a ela uma forma que se assemelha mais ou menos a um parapente, e pela primeira vez em sua vida, ela voa completamente com a ajuda de sua própria magia. É um sonho realizado para ela, e quando ela olha para baixo, ela se lembra de sua própria casa e percebe que nunca pensou que ajudar sua mãe em suas tarefas diárias a tornaria boa em magia. Ela verifica rapidamente sua esfera de orientação e percebe que precisa subir ainda mais no céu. Então ela faz uma curva acentuada e começa a subir reto no ar, finalmente avistando o pico da área de dados e as ervas diatomáceas florescendo à luz do sol. Ela faz um sobrevoo e tenta pegar algumas das ervas, mas falha e quase perde o equilíbrio, mas de alguma forma volta para o planador.
Com uma forte resolução, ela se vira e novamente se dirige às ervas, mas erra novamente. Ela continua repetindo a mesma coisa, voando em direção às ervas, mas errando por meros centímetros. E em uma das vezes, ela quase bate na massa de terra flutuante à sua frente, mas mal a desvia e se vira novamente para o pico. Mais uma vez ela corre direto para as ervas, mas desta vez ela fica de cabeça para baixo para ter mais alcance, e depois de errar um monte de ervas, ela finalmente consegue pegar uma delas do chão, completando seu teste. De volta à oficina, Gojo finalmente chega e é imediatamente informado da situação por Tia. Até Gojo está nervoso, alegando que é muito perigoso para ela ir sozinha, pois ela não vive em meio à magia como todos eles, e ele precisa ir salvá-la. Mas para sua surpresa, encontra Coco esperando que abra uma janela mágica com a erva diadema nas mãos. Tia imediatamente a abraça e começa a chorar, enquanto Coco sorri e se move em direção a Agate, que parece surpresa. Ela mostra a flor para ela, mas a Agate não responde, e simplesmente se vira antes de voltar para seu quarto. Gojo finalmente a alcança e diz a ela que o que ela fez foi extremamente perigoso, e ela poderia ter morrido facilmente ali. Além disso, ele afirma que ela não precisava provar nada para ele, pois ela já é sua aprendiz. Com isso, ele tira uma caixa e lhe entrega a capa oficial de aprendiz, juntamente com o chapéu de uma bruxa aprendiz. Passam-se alguns dias e finalmente Gojo decide revisar alguns dos fundamentos com Coco e fala sobre os 4 elementos básicos do mundo. O sigilo da água, que aproveita o poder da criação e destruição. O sigilo da terra, que é a razão de tantas coisas transformadoras acontecerem no mundo. O sigilo do vento, que permite que as bruxas vão de um lugar para outro com velocidade incrível. E finalmente o sigilo do fogo, que é a espada e o escudo do mundo mágico. Ele diz a Coco para praticar esses sigilos básicos para que mais tarde eles possam fazer magia mais complexa. Ela imediatamente se dedica a isso e começa a rabiscar em um pedaço de pergaminho, mas acaba iniciando um incêndio. Ela começa a entrar em pânico, mas Tia imediatamente entra com um monte de água e apaga o fogo. Ela pergunta a Coco o que diabos ela estava tentando fazer e Coco responde que estava trabalhando em sua magia de voo. Isso confunde Tia, e ela pergunta por que ela estava usando o sigilo do fogo. Enquanto trabalhava na levitação, Gojo aparece e lhe entrega uma toalha limpa, dizendo que embora o sigilo do fogo seja extremamente forte, ele também é sem forma e por isso pode ser altamente instável. Tia continua mostrando sua própria magia de levitação e quão boa ela é nisso, e pergunta a Coco por que ela quer praticar sua levitação, já que ela deve tê-la dominado nas áreas de dados quando ela estava voando pela área como um foguete. Coco responde que pegou emprestado o sapato de Agate quando foi fazer o teste, mas eles estragaram, e ela não quer devolvê-los em seu estado atual, então ela quer redesenhar o selo mágico. Mas o problema é que, não importa o quanto ela tente, ela não consegue criar uma linha reta em uma posição. Gojo pensa sobre isso e pega a caneta dela, alegando que talvez a culpa seja da caneta e não dela. Ele afirma que pegou a caneta aleatoriamente e que encontrou jogada por aí, mas talvez seja a hora de deixar Coco escolher sua própria caneta que se encaixe melhor nela. Tia fica animada e voa até Coco, alegando que a próxima parada dele será a loja de artigos de papelaria mágica. Coco realmente não sabe do que ela está falando, mas Gojo explica que a loja de artigos de papelaria mágica carrega todos os tipos de itens mágicos usados no dia a dia das bruxas, para que elas possam obter as canetas e tintas desses lugares, juntamente com quaisquer outros suprimentos que possam precisar. Coco fica incrivelmente animada com a proposta e mal pode esperar para sair. Todos eles se vestem e vão para a loja. Gojo carrega Coco e Agate em seus ombros, enquanto Tia e Rich voam por conta própria com a ajuda de seus sapatos. Depois de voarem por um tempo, eles finalmente avistam uma cidade insular, e Gojo afirma que esta cidade é a cidade de bruxas mais próxima de sua oficina, então eles compram todas as suas coisas aqui. Assim que pousam na cidade, Coco fica completamente sobrecarregada ao ver bruxas e magos andando pela cidade como se fosse a coisa mais normal do mundo. Jovens bruxas brincam com magia, enquanto estudiosos discutem qual tinta é melhor para qual propósito. Gojo decide contar a Coco a história deste lugar e afirma que há muito tempo havia uma ameaça constante de alguns animais monstruosos conhecidos como toupeiras, que poderiam atacar as cidades a qualquer momento. Para se defender contra tal ataque e obter informações rápidas caso precisassem evacuar, as bruxas criaram esta ilha com uma torre de vigia no topo. Então, à medida que mais bruxas se reuniam em torno desta área, esta ilha lentamente começou a se tornar uma cidade, e agora é um dos lugares mais movimentados para bruxas na região. Agate acaba interrompendo Gojo e diz a eles que tem coisas melhores a fazer do que ser uma guia turística para Coco, então ela vai seguir em frente sozinha para as lojas que queria visitar. Gojo diz a ela para encontrá-los na loja de artigos de papelaria mágica, e então se vira para Coco e pergunta como estão as coisas entre ela e Agate. Ela responde que não estão as melhores no momento, mas espera se tornar amiga dela em breve. Com esse otimismo, eles entram na cidade e começam a explorar a área, onde Coco fica surpresa e impressionada com quase tudo que vê.
Depois de atravessarem a cidade, eles finalmente encontram a loja de artigos de papelaria mágica e Coco fica imediatamente chocada com uma gigantesca árvore prateada no meio da loja. Nesse momento, o dono da loja sai e pergunta se é a primeira vez que ela vê a árvore de madeira prateada, pois isso deveria ser algo elementar para qualquer aprendiz. Gojo a apresenta a ele e afirma que ela ainda é bem nova. O lojista imediatamente se interessa por ela, perguntando se é essa garota sobre quem ele ouviu falar tanto. O dono diz a ela que sua loja é a melhor da região, pois ele tem todo tipo de caneta e pode extrair tinta de qualquer substância mágica. Coco não tem ideia do que ele está falando, então ele pede que ela o siga para lhe dar uma demonstração. Ela sobe atrás dele e no primeiro andar vê um garoto mais ou menos da idade dela entalhando alguns galhos com atenção. Então ela não o incomoda e continua subindo, onde o velho corta um dos galhos da árvore e o coloca em um copo sobre o fogo, e a árvore imediatamente perde as folhas pretas que tinha e ficou prateada. O homem diz a ela que toda a tinta mágica vem de árvores como essa. Gojo explica que a tinta é literalmente feita do sangue da árvore, e é por isso que essas árvores são muito importantes para as bruxas. O dono diz a ela que, segundo a lenda, uma árvore de madeira prateada um dia se apaixonou por uma mulher e lhe ofereceu sua casca como canetas, e seu sangue como tinta, e foi daí que veio a magia. Ele então coloca um pouco da tinta em um frasco e o entrega a Coco, dizendo que não tem dúvidas de que ela encontrará a caneta que deseja hoje. Ela desce as escadas feliz com as duas jovens aprendizes, enquanto elas discutem que tipo de caneta seria bom para ela. O coração de Coco para quando ela vê a mesma bruxa que lhe vendeu o livro de magia proibida olhando para ela de fora da loja. Ela imediatamente corre para confrontá-la, mas a bruxa é muito rápida e foge imediatamente. Tia e Rich ficam confusos, mas correm atrás de Coco imediatamente, pois ela pode se perder na cidade. Coco continua perseguindo a bruxa, e até tropeça em Agathe, mas não para e continua correndo. Rich e Tia também alcançam Agathe e a arrastam com elas, alegando que algo está errado. Naquele momento, Coco só consegue pensar em encontrar a bruxa para que ela possa aprender a transformar sua mãe de volta ao normal. Mas por mais que ela a persiga, ela não consegue encontrá-la. Finalmente, todas elas entram em uma área onde a névoa a cerca e de repente se encontram em um lugar com aparência diferente. Tia consegue agarrar o braço de Coco e diz para ela parar. Enquanto Coco explica a situação, Rich percebe que algo está errado, pois embora eles tenham virado apenas alguns becos, esta área parece completamente diferente. Agathe percebe que Rich está certo e verifica a pedra, que é um arenito branco que não é encontrado na cidade insular. Tia se recusa a acreditar e imediatamente voa para ver de cima, mas desce assustada, alegando que elas definitivamente não estão na cidade, mas não passaram por nenhuma teletransporte ou janelas. Então, o que exatamente aconteceu? Foi quando o rosto de Rich fica um pouco sombrio, e até Coco percebe que apenas a magia proibida permite teletransporte sem nenhum condutor. Tia começa a surtar e correr aleatoriamente para encontrar uma saída quando de repente elas ouvem um rugido enorme e um dragão de cor azul emerge do topo. O sangue de Coco seca enquanto ela fica ali sem se mover um centímetro, enquanto o dragão se aproxima delas. Agathe é a única que consegue pensar em algo, e ela diz a elas para manter contato visual e se afastar lentamente. Elas seguem seu comando e então, assim que a distância é criada, todas elas saem correndo o mais rápido possível, mas o dragão está alcançando, então Agathe se vira e dispara uma rajada de fogo bem na cara dele. Elas conseguem confundir o dragão e imediatamente começam a correr, enquanto Coco fica incrivelmente impressionada e pergunta como ela fez isso. Agathe afirma que usou a magia do fogo junto com alguma magia do vento para disparar as chamas bem no dragão e mostra a ela o diário que ela tem onde todos os feitiços já estão criados, e tudo o que elas precisam fazer para ativá-los é completar o círculo. Elas continuam correndo quando finalmente chegam a um beco sem saída. Tia acaba ficando sobrecarregada e começa a dizer que não quer morrer agora, mas Agathe a ajuda a se recompor, dizendo que todas elas são aprendizes e podem encontrar uma saída. Isso a acalma, e elas imediatamente elaboram um plano para romper a parede à frente delas. Tia usa magia de voo e a usa para distrair o dragão com sua capa voando no ar, enquanto Agathe começa a desenhar na parede. Mas bem então, Coco nota um círculo mágico estranho na parede longe delas, e tenta fazer Agathe olhar, mas isso acaba sendo um grande erro, pois Agathe acaba estragando seu símbolo mágico. Isso a leva ao limite, e ela começa a falar muito rudemente com Coco, dizendo que ela nunca deveria incomodar uma bruxa enquanto elas estão desenhando, e a chama de idiota por transformar sua mãe em pedra. Coco fica ali parada e magoada, enquanto Tia não sabe o que fazer. Felizmente, Rich consegue criar um monte de feitiços na parede e abre um buraco, que as garotas imediatamente usam para ir para o outro lado, longe do dragão, enquanto uma Coco magoada fica ali se perguntando se deve ir ou apenas ficar aqui e aceitar as consequências de suas ações. Enquanto isso, de volta à cidade, Gojo está procurando as garotas por toda a parte e descobre pelo garoto na loja que ele as viu perseguindo uma bruxa estranha com um chapéu de aparência diferente. Gojo percebe que devem ter sido as Bruxas de Chapéu de Aba Larga, que são uma organização de bruxas más que querem empurrar o mundo de volta ao caos pelo uso de magia proibida.
Mas ele nunca esperou que uma encontrasse Coco tão cedo. Ele não tem a menor ideia de para onde elas poderiam ter ido. Mas bem então, a criatura peluda que Coco trouxe depois do teste acaba encontrando Gojo e começa a guiá-lo em direção à localização, enquanto Gojo reza a Deus para que as garotas estejam seguras. As garotas continuam correndo pelo labirinto sem fim, enquanto o dragão grita e uiva acima delas com raiva, procurando sua próxima refeição. Mas por mais que corram, as garotas sempre parecem voltar ao mesmo local. Percebendo que isso é algum tipo de feitiçaria que as está fazendo correr em círculos de novo e de novo, Agate afirma que perdeu a conta de quantas vezes elas chegaram ao mesmo local e diz a todas que seria melhor se elas conservassem suas energias e se escondessem em algum lugar. Elas encontram uma área tranquila e se aninham para descansar um pouco. Enquanto Coco percebe que Tia ainda parece assustada e sente frio, Coco decide finalmente dizer algo e se desculpa com Tia por colocá-las todas em uma situação tão perigosa. Tia imediatamente percebe que Coco está se culpando por isso por causa do desabafo anterior de Tia sobre estar assustada e não pronta para morrer, e imediatamente diz a Coco que não é culpa dela. Coco, no entanto, devolve o chapéu que ela deixou cair mais cedo e tira sua capa antes de colocá-la em Tia para se aquecer. Enquanto ela afirma que pode simplesmente se aninhar com ela para se aquecer, Tia se sente um pouco mais calma agora, enquanto Coco se abre com ela, afirmando que gosta de ter uma capa porque ela lhe dá força e coragem, já que ninguém sabe que dentro da capa da bruxa há apenas uma garotinha assustada que não tem ideia do que está fazendo com sua vida. Ouvindo Coco se abrir com ela, Tia finalmente esquece seu medo e abraça Coco com força enquanto cria uma bola mágica nublada para cobrir as duas. Ela segura as mãos de Coco pedindo desculpas por suas ações anteriores. Ela afirma que Coco é muito nova neste mundo, então, como sua sênior, é seu trabalho cuidar dela. Mas em vez disso, ela deixou o medo tomar conta dela. Coco, no entanto, está perdida no momento, pois começa a rolar pelo interior quente e nublado perguntando que diabos é isso. Como é tão confortável que ela pode dormir agora, sem se importar com o dragão vagando lá fora. Tia ri, afirmando que desde criança ela sempre quis dormir nas nuvens. Então ela criou este feitiço original e está atualmente ajustando-o para torná-lo melhor, pois espera lançá-lo para o público em geral um dia como um feitiço original. Ela então tira a capa e a coloca de volta sobre Coco, dizendo que ela deve sempre manter sua capa com ela e segurá-la até que todas possam tirar as capas de novatas juntas e usar a capa de bruxa de verdade. As duas começam a rir disso quando de repente Agate entra na nuvem, dizendo que ouviu tudo, e diz à Tia que se você quer deitar nela, ela precisa ser feita de um material mais denso. Nesse momento, até Rich entra, dizendo que lá fora está muito frio, e ela quer um pouco de calor também. Agate continua que se ela quer que a nuvem voe, ela precisaria de algo mais leve, porém durável, como algodão. Tia afirma que isso se tornaria como um colchão normal então, mas Agate responde que não podemos escapar da realidade, e traz o assunto de volta ao problema atual, que é como escapar deste lugar. Agate relembra tudo o que elas sabem sobre este lugar, que é que esta área está completamente enfeitiçada, fazendo-as correr em círculos. Mas ela afirma que toda magia requer um círculo de conjuração, mesmo o tipo proibido, o que significa que elas só precisam encontrar o círculo mágico. Coco as interrompe e afirma que acha que viu o selo de magia proibida mais cedo. Ela as leva para um lugar mais alto e mostra o círculo mágico, e Rich afirma que não há dúvida de que é o selo de conjuração que está mantendo tudo no lugar. Agate afirma que o dragão deve estar guardando o selo mágico, o que significa que elas precisam encontrar uma maneira de derrotar o dragão. Ela começa a tirar seus feitiços de magia de fogo quando Coco a interrompe novamente, e afirma que da última vez que ela usou sua magia, não pareceu causar muito dano. Tia fica horrorizada com isso enquanto Agate olha furiosamente para Coco por chamar sua magia de fraca. Ela rapidamente esclarece que simplesmente quer dizer que sua magia conseguiu desacelerar o dragão, mas não causou dano a ele, o que significa que ele é imune à magia de fogo. Para derrotar o dragão, elas terão que encontrar algo que o dragão reaja e contra o qual seja fraco. Agate pergunta como exatamente ela acha que elas deveriam derrotar o dragão então, mas Coco responde que elas não vão derrotar o dragão. Agate fica confusa e pergunta se Coco ainda está chateada com o que ela disse a ela antes, mas Coco responde que não é nada disso, e ela simplesmente pensou em uma ideia interessante depois de olhar o feitiço de Tia. Ela pega uma pedra e a desenha na parede próxima para que as outras entendam e afirma que, em vez de enfrentar o dragão de frente, elas simplesmente criam uma enorme cama de nuvens para ele. Ela lhes diz que talvez, assim como elas, o dragão também esteja com frio e se ele experimentar a nuvem quente e encontrar conforto lá, ele pode ficar lá em vez de persegui-las. Agate acha que a ideia é um pouco exagerada, mas Rich está 100% a bordo, afirmando que ninguém pode recusar uma cama quente. Até mesmo um dragão adoraria dormir pacificamente em um lugar quente. Agate ainda não consegue entender e tenta pensar sobre isso de forma mais crítica. Enquanto Coco sobe as escadas para ver onde o dragão está, ela lhes diz que elas devem tentar essa ideia, pois não tem nada a perder de qualquer maneira. E isso atinge Agate, que percebe que Coco não está errada. Coco continua dizendo que ela não quer machucar nada, nem mesmo o dragão. Então ela gostaria de mostrar a ele o tipo mais gentil de magia, onde ele pode se sentir seguro e protegido.
Tanto Rich quanto Tia conseguem convencer Agathe também, e Tia entrega sua caneta para Agathe, já que ela desenha o melhor selo e é a mais experiente de todas. Agathe pega a caneta e começa a desenhar o selo mágico para tentar diferentes variações da nuvem, pois ela precisa ser leve o suficiente para flutuar, mas forte o suficiente para suportar todo o peso do dragão. Tia aconselha a usar papel picado, mas elas não têm o suficiente para fazer o feitiço. Coco e Rich oferecem sua própria ideia na forma de usar sua capa ou seu cabelo para a nuvem, mas nada disso é suficiente. Nesse momento, Agathe pensa se apenas tivessem areia por perto, elas poderiam ter tentado, e lembra que com o feitiço quebra-parede, elas podem criar partículas de areia muito finas. Agathe afirma que elas deveriam fazer múltiplos selos mágicos menores para isso, pois isso criaria uma areia mais fina. E como pequenos selos são a especialidade de Rich, ela começa a desenhar os selos em uma velocidade incrível. Agathe então se vira para a Tia e diz a ela para criar um feitiço para compactar a areia firmemente. Enquanto ela trabalharia em como criar um feitiço que envolveria tudo para criar um santuário quente, Coco imediatamente pergunta se há algo que ela possa fazer para ajudar. Mas Agathe diz a ela para simplesmente esperar e observar, pois não há nada que ela possa realizar com seu conjunto de habilidades atual. Todas elas se colocam a trabalhar e Coco percebe que Agathe descartou um monte de selos mágicos que não estavam à altura de seus padrões. Ela pega um deles e o examina, apenas para ficar surpresa com a perfeição dos círculos. Ela se aproxima sorrateiramente de Agathe para ter uma visão melhor de como ela faz isso, e percebe que ela pratica desenhar o círculo no ar algumas vezes antes de realmente desenhá-los no papel. Ela percebe que tanto Rich quanto Tia também estão fazendo o mesmo, e é por isso que seus círculos são muito mais limpos do que os dela. Ela decide praticar também, e começa a rabiscar em seu caderno enquanto o tempo passa lentamente e tudo escurece. A área começa a ficar ainda mais fria, e Tia pergunta se elas deveriam acender uma fogueira. Rich afirma que ela está sem papel enquanto Agathe ainda está quebrando a cabeça com um feitiço que poderia criar uma nuvem onde o dragão pudesse ficar. Elas começam a pensar no problema juntas, e Agathe se pergunta se há uma solução simples que ela está ignorando. Mas bem então, Coco chama sua atenção, pois ela conseguiu desenhar um sigilo de fogo perfeitamente para que ele permaneça contido em vez de ficar descontrolado como estava antes. Tia e Rich parabenizam Coco por conseguir desenhar um círculo mágico tão perfeito. Enquanto Agathe olha para todas as tentativas falhas que Coco teve quando algo a atinge, ela lhes conta seu plano e todas elas se preparam para executá-lo. Elas começam a correr juntas e se movendo em grupos de 2. A Tia corre com a Coco enquanto a Agathe leva a Rich com ela. Todas se posicionam e começam a desenhar no chão, olhando ansiosamente para trás para ver onde está o dragão. Assim que tudo foi concluído, Coco dá o sinal para completar o círculo e ativar a magia. Com isso, elas começam a ativar todos os círculos que desenharam pelo caminho, causando explosões por toda a parte, o que chama a atenção do dragão. Acontece que a Agathe percebeu que o jeito de resolver o problema é a magia de repetição. Elas simplesmente vão criar um monte de explosões que vão gerar uma nuvem de poeira fina e quente e prendê-la com magia de repetição, que faz a poeira ser regenerada sem parar. Isso seria denso o suficiente para aguentar o peso do dragão também. O plano acaba sendo um sucesso total, pois o dragão pula na nuvem e se deita de costas para sentir o calor. As garotas comemoram, mas Agathe diz a elas que o trabalho ainda não acabou. Elas rapidamente passam pelo dragão e seguem para o selo mágico. Percebendo que nunca viram sigilos como aqueles antes, Agathe se pergunta se deveriam tentar quebrar o selo, mas sem que ela saiba, Gojo também está a caminho. Ele segue a criatura peluda até um beco e percebe que a criatura está cheirando umas pedras caídas. Ele pega uma delas apenas para criar um portal que dispara uma onda de energia que teria matado o aprendiz do lojista. Mas Gojo o agarra e o tira do caminho. Isso acaba causando uma falha no feitiço que começa a se desintegrar e o barulho e a perturbação acordam o dragão novamente. O feitiço começa a se desintegrar e as escadas sob Agathe acabam quebrando, fazendo-a cair em um abismo sem fim. E como ela não tem mais seus sapatos voadores, ela pensa que este é o fim para ela. Felizmente, Gojo chega no último momento e a salva de virar comida de dragão. O dragão vem atrás delas novamente, mas Gojo consegue desviar dele e sobe correndo no ar através das nuvens, e então usa sua própria magia para criar um enorme dragão dourado aquático que ofusca o dragão real enquanto ele é pego em suas mandíbulas, e a água se quebra contra o chão, acabando com a vida do dragão. Tia e Rich aparecem perto dele, chorando e agradecendo a Deus por ele ter vindo, quando ele percebe que Coco não está com elas. Acontece que a bruxa má pegou Coco, que fica inconsciente enquanto a bruxa diz a ela que está preparando Coco para seu dever e promete ensiná-la coisas que Gojo nunca poderia. Com isso, ela desaparece e na próxima vez que Coco abre os olhos, ela se encontra no beco da cidade da ilha, cercada por Gojo e os outros. Gojo afirma que a encontraram na escada inconsciente e de repente se pergunta se a bruxa má fez algo com suas memórias, mas Coco afirma que está bem, apenas um pouco abalada.
ela finalmente libera suas emoções e começa a chorar, pedindo desculpas por colocar todos em perigo. Mas Gojo coloca o chapéu dela de volta, afirmando que pelo que ouviu, elas mostraram incrível habilidade e determinação para sobreviver lá dentro e deveriam se orgulhar disso. Com isso, ele reúne todas as suas aprendizes e começa a ir embora. Mas antes disso, ele diz ao lojista para dar uma olhada na tinta usada para lançar o feitiço de magia proibida, e diz a ele para não registrar isso. O lojista ri, afirmando que se magia proibida for envolvida, ele terá que relatar, mas um único olhar de Gojo para suas palavras o impede, pois ele concorda em não registrar. Enquanto Gojo leva as garotas e volta para a oficina, sem saber o que a bruxa má quer de Coco, algum tempo se passa desde o último incidente, e as garotas voltaram às suas vidas normais de praticar sua magia na oficina. E como em todos os outros dias, Agatha está se irritando com todos os sons que Coco está fazendo enquanto ela se esforça para fazer seus sigilos corretamente. Os sons continuam interrompendo Agatha e arruinando sua concentração. Mas em vez de gritar com Coco para calar a boca, ela decide ser a pessoa mais madura e simplesmente se move para fora da oficina para trabalhar em paz. Coco se pergunta se ela foi o motivo pelo qual Agatha se mudou para fora, enquanto Agatha fecha os olhos e com um movimento rápido cria um círculo mágico que ativa um feixe de luz mágica que corre para o céu. Agatha parece satisfeita consigo mesma, mas sabe que o feixe está bem fraco agora. Ela nota um pássaro de 4 asas voar perto do feixe mágico quando de repente o feixe desaparece à medida que a magia acaba. De volta à oficina, Coco tenta se concentrar, mas falha em fazer um círculo mágico adequado mais uma vez. Deitada com frustração e derrota, ela pega sua pedra com a tinta, que lhe parece natural. Mas ela só pode ser usada para desenhar sigilos grandes em telas enormes. Como na maioria das vezes elas usam um pequeno diário, elas precisam usar uma caneta para desenhar nele. E naquele dia, antes que ela pudesse escolher sua própria caneta, ela acabou se distraindo com aquela bruxa má que causou problemas para todos. Ela pensa em como não conseguiu lançar um único feitiço naquele dia, mas se lembra que Gojo disse a ela que até as ideias significam muito, e são o cerne da magia. Então ela fez um ótimo trabalho. Ela decide que não adianta se entristecer por algo que já passou. Ela se levanta novamente, tentando se animar, pois a repetição é a única maneira de dominar o uso da caneta, mas ela não consegue se enganar tão facilmente. No fundo do coração, ela sente que nunca será tão boa quanto as outras garotas, e começa a sentir sono por causa de todo o estresse, o que é muito compreensível. Nesse momento, Gojo aparece atrás dela e diz gentilmente que se ela dormir aqui ao relento, certamente pegará um resfriado. Coco imediatamente se senta, afirmando que não estava dormindo. Ela estava apenas piscando bem devagar. Gojo ri dela e diz para ela segui-lo até a cozinha. Coco segue feliz e sente o cheiro incrível de comida vindo do fogão, como sempre. Gojo alcança a prateleira de cima e pega a panela. Antes de abri-la para revelar um ensopado de aparência incrível lá dentro, ele oferece a Coco uma garfada, e ela aceita feliz, dando uma garfada e imediatamente se perdendo nos sabores incríveis do prato. Gojo sorri para ela e então diz que, na verdade, o ensopado que ela está comendo tem tecnicamente 2 anos. O sorriso dela congela e ela para de mastigar, imaginando se aquele cara mágico estranho está tentando envenená-la ou algo assim. Mas Gojo da Temo diz a ele para não se preocupar, pois a panela reaquece o prato inteiro toda vez por causa de um encantamento mágico que ele realizou na tampa. Ele afirma que tem que redesenhar continuamente o círculo mágico para garantir que funcione corretamente. Caso contrário, o círculo simplesmente desaparecerá. Gojo então traz algumas batatas e as coloca na mesa. Coco sorri para ele dizendo que realmente gosta e Gojo diz a ela para assar uma para ele. Coco olha confusa, mas Gojo diz a ela que ela já sabe como criar fogo agora com sua magia. Então não deve ser muito difícil. Com isso, Gojo começa a preparar alguns ingredientes, enquanto Coco desenha com muito cuidado o sigilo de fogo e cria um pequeno fogo controlado, o que a deixa muito feliz. Com isso, ela pega a batata e tenta colocá-la sobre o fogo para assar, mas a batata simplesmente cai e apaga o fogo. Gojo se vira e diz a ela para adicionar o sinal de levitação também, para que a batata flutue no ar enquanto assa. Coco tenta novamente, mas desta vez ela acaba desenhando um círculo maior que queima completamente a batata. Gojo sorri para ela e diz para ela continuar tentando. Coco assente e continua desenhando um símbolo mágico após o outro, descartando os que não funcionam, quando finalmente ela o desenha perfeitamente e a batata fica dentro do fogo, assando lentamente. Ela a pega das chamas com uma pinça e a entrega a Gojo, que a parabeniza pelo sucesso, e abre a batata apenas para ver que ela também foi perfeitamente cozida por dentro. Ele então pergunta a Coco se ela ainda se sente sonolenta, e ela percebe que não. Gojo diz a ela que magia da água foi a primeira coisa que ele dominou, e isso porque ele tinha um medo mortal de água e de se molhar. Ele costumava se desculpar de qualquer tarefa de lavagem, mas logo começou a integrar a magia da água em sua vida diária, e logo aprendeu que a magia que você pode usar no dia a dia é a melhor professora. Coco se pergunta como ela poderia integrar a magia em sua vida, e Gojo responde que ela pode tentar aprender a cozinhar, pois isso frequentemente usa vários tipos diferentes de magia e também é divertido. Nesse momento, Tia e Witch descem sentindo o cheiro da batata assada, e Tia imediatamente afirma que vai grelhar o queijo, mas Gojo diz a ela que quer que Coco faça isso desta vez.
Todas se põem a trabalhar, preparando um banquete incrível para o jantar. E Coco realmente consegue derreter queijo usando sua magia de fogo, desenhando um círculo mágico bem pequeno. Finalmente os hambúrgueres são criados, e Coco sugere que eles comam do lado de fora. Gojo pensa sobre isso e a ideia de um piquenique é realmente bastante tentadora, então ele vai preparar o resto das coisas. Enquanto Agathe também chega, Coco pergunta a Agathe se ela quer ir com elas em um piquenique, mas Agathe obviamente tem que agir durona, então ela diz para elas irem em frente, pois ela vai comer enquanto pratica seus feitiços. E de qualquer forma, está chovendo lá fora. As garotas parecem bem desanimadas, pois o tempo estava muito bom momentos atrás. Mas Gojo vem por trás e pergunta por que as caras longas. Ele simplesmente sai com um feitiço em si mesmo, e tudo ao redor dele se torna ensolarado e brilhante. As garotas ficam muito impressionadas vendo o que ele pode fazer, enquanto todas começam a andar com ele para o piquenique. Enquanto chove em todos os outros lugares, elas caminham sob uma ponte de pedra e montam uma lanterna antes de se sentarem para comer. Elas se divertem muito comendo toda a comida deliciosa que trouxeram, e logo até as nuvens de chuva começam a desaparecer. Um arco-íris aparece no céu, o que enche o pequeno coração de Coco de alegria, e ela pula no chão dizendo a Gojo e aos outros que ela vai buscar a Agathe também, pois quer que ela veja o lindo arco-íris com elas. Ela corre pelo campo e volta para a oficina. Mas assim que ela estava prestes a bater, a porta se abre e uma bruxa alta com um cavanhaque de aparência boba emerge da casa perguntando a Coco quem diabos ela é. Como ele nunca a viu antes, ele se pergunta se ela é uma mensageira de algum tipo. Quando Gojo vem correndo atrás dela, dizendo que eles deveriam voltar, pois uma tempestade está chegando, Coco imediatamente se esconde atrás de Gojo e grita para o homem que ela é aprendiz de Gojo. O homem do cavanhaque fica irritado e pergunta a Gojo do que essa garota está falando, e como ele pode ter um aprendiz enquanto ele estava fora. Gojo responde que foi um pouco repentino, e as circunstâncias foram muito diferentes, já que essa garota foi vítima de magia proibida. No momento em que o homem do cavanhaque ouve sobre magia proibida, sua atitude se torna ainda mais fria, pois ele imediatamente agarra Coco pelo braço e começa a arrastá-la para fora, afirmando que não teria nada a ver com as bruxas más de chapéu de abas largas e que ele vai transformar Coco nos cavaleiros das bruxas, pois eles cuidarão dela. Coco tenta parar, mas a bruxa é muito forte, mas nesse exato momento a chuva que caía ao redor deles para e a água corre para criar uma parede na frente deles. Enquanto Gojo usa sua magia para parar a bruxa, ele diz ao homem que, embora ele seja um amigo querido, ele não pode permitir que ninguém toque em Coco, muito menos a transforme nos cavaleiros. O homem fica surpreso que Gojo usaria magia nele e pergunta quem exatamente é essa garota, mas Gojo diz a ele para entrar primeiro, e então eles podem conversar sobre isso. Uma vez lá dentro, o homem chamado Rujo senta-se perto do fogo enquanto Gojo conta tudo o que aconteceu, e ele fica irritado, perguntando a Gojo que foi por isso que ele decidiu levar uma forasteira para o mundo das bruxas. Gojo calmamente diz a ele que o exterior tem um nome. Rujo imediatamente pede desculpas a Coco, afirmando que não quer ser rude com ela, mas as bruxas não têm outras palavras para alguém que não é uma bruxa. Gojo apresenta Rujo a Coco, afirmando que ele é um amigo de Gojo, e fica aqui como olho vigilante. Ele explica que as bruxas que vivem fora das cidades principais ou do grande salão dos magos recebem um vigia para garantir que elas não quebrem as regras. Rujo é o vigia de sua oficina. Rujo coça a cabeça, afirmando que é seu trabalho literal como vigia não deixar que coisas como essas aconteçam. Mas parece que Gojo não pode ser convencido agora. Gojo entrega a Coco uma tigela de sopa com mel para acalmar seus nervos. Gojo explica que ele teria apagado as memórias de Coco naquela noite, mas então eles também teriam perdido a memória daquele livro de magia que poderia levá-los aos chapéus de abas largas. Rujo diz furiosamente a ele que não é trabalho deles ir atrás dos usuários de magia maligna, e que isso é algo que os cavaleiros cuidam. Coco fica confusa, então Gojo diz a ela que os Cavaleiros das Bruxas são basicamente pessoas responsáveis por remover memórias de quaisquer forasteiros, ir atrás das bruxas más e garantir que a ordem seja mantida. Gojo afirma que é culpa dele Coco ter aprendido o segredo da magia. Então, se os Cavaleiros fossem apagar as memórias de Coco, eles teriam que apagar as memórias dele também, pois ele é o motivo pelo qual ela aprendeu qualquer coisa. Rujo sabe que não pode deixar isso acontecer, então ele diz que vai deixar passar por enquanto. Mas se algo der errado, ele relatará ao grande salão. Com isso, ele volta para seu próprio quarto. Enquanto Gojo diz para Coco que ela não tem nada com que se preocupar, pois passou no teste mágico com sua própria magia, ele manda todo mundo se secar e sai para preparar o jantar. Coco de repente percebe que seu bichinho sumiu, então ela acaba indo para o quarto do Rujo, onde tenta ser silenciosa para achar a cobrinha peluda. Mas o Rujo a vê e desce do ninho. Ele entrega o bichinho para Coco e ela percebe que ele está seco de alguma forma. Nesse momento, o Rujo conecta o círculo mágico entre seus dois anéis e cria basicamente um secador de cabelo quentinho, que seca a Coco completamente. Ele manda ela ir embora, mas ela descobre que a pedra debaixo dela brilha quando ela pisa nelas. Ela grita de alegria, dizendo que isso é o que a fez se apaixonar pela magia. Rugil diz que essa é sua obra-prima e mostra como funciona. Mas a Coco está ocupada rolando no chão de alegria, dizendo que essa é uma memória muito importante para ela e agradece do fundo do coração.
O Rujo começa a corar e a expulsa do quarto, dizendo para ela não entrar mais lá. O dia seguinte também é bem chato, continua chovendo o dia todo, enquanto a Agatha tenta praticar sua magia, mas fica se distraindo com o barulho da chuva batendo na janela. Ela decide que isso é um treino por si só, pois precisa aprender a se concentrar. Então fecha os olhos e consegue desenhar um círculo mágico, que libera o mesmo feixe de luz. De repente, ela ouve uma comoção vindo de baixo, então ela desce correndo só para encontrar uns humanos na porta deles, implorando para Gojo ajudá-los, já que uma das pontes desabou por causa da chuva e uma carruagem ficou presa. O homem chora dizendo que o filho dele está nessa carruagem, então Gojo diz que vai estar lá imediatamente. Ele manda a Agatha manter todo mundo dentro de casa, mas a própria Agatha diz pro Gojo levá-la com ele, prometendo que não vai atrapalhar e que será útil. Mas é aí que esse vídeo termina. Lembrem-se de dar like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, e a gente se vê na próxima.